A gente já pode se tranquilizar, porque acabou a corrupção no Brasil. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais. Eu convido você a patrocinar a produção de conteúdo desse canal, porque é isso que permite que ele continue existindo e seja aprimorado. E você pode interagir comigo de diferentes maneiras, deixando o seu like aqui, deixando o seu comentário. E como sempre digo, você pode também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque é isso que faz com que esse canal cresça. Eu vim aqui hoje falar sobre uma fala de Jair Bolsonaro, porque eu acho ela muito importante para a gente pensar como essa fala se articula com outros entendimentos de Jair Bolsonaro e como ele vai trazendo esses entendimentos para a esfera pública, né? E aí aqui eu quero dar destaque ao que ele disse que foi. É um orgulho, uma satisfação que eu tenho de dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. E veja, essa fala, gente, é uma fala muito importante, porque ela está relacionada a outras falas deste governo, desta figura. E dessa figura, especificamente, quando eu falo desse governo, eu estou falando dele, inclusive, dele mesmo, o governante aí, o ocupante do cargo à presidência. Porque eu não sei se você se lembra, mas a campanha de Bolsonaro, nesse esquema do nós contra eles, era ele contra a corrupção, que era todo o resto. Então, ele era essa outra política que lutava contra a corrupção. E é claro que quando ele faz isso, ele se coloca no lugar de quem não é sinônimo de corrupção. A corrupção são os outros e não ele. E esse outro, na campanha presidencial, muito personificada na figura do Haddad. Porque para ele era muito importante justamente fazer essa oposição e mostrar que Haddad, que era o seu oponente mais direto, era sinônimo de corrupção. E ele era aquele que luta contra a corrupção. E aí ele falou, inclusive, bastante bem da Lava Jato. Para ele era importante falar bem da Lava Jato. Atenção, por exemplo, a esse tweet de Jair Bolsonaro no dia 29 de novembro de 2018. Os que hoje se colocam contra ou relativizam a Lava Jato estão também contra o Brasil e os brasileiros. Todo o apoio à operação que está tirando o país das mãos dos que estavam destruindo-o. Inclusive se associar a figuras como Moro, que foi um dos seus ministros, que saiu depois de uma série de quiprocós em que essa figura certamente entendeu que ele não faria o que queria, porque não conseguiria ultrapassar ou participar do governo junto com essa figura autoritária que é Jair Bolsonaro. Pois muito bem, teve lá o seu quiprocó com o Moro caiu há alguns meses já, e aí você tem agora ele dizendo que o governo dele não tem corrupção e que é por isso que acabou a Lava Jato. E veja, isso não está distante desse lugar de alguém que é contra a corrupção e que por isso se entende como não corrupto. O corrupto é o outro. E aí aqui tem um lugar de autoritarismo também muito importante nessa entrelinha, porque se a corrupção é o outro e se no meu governo não tem corrupção, não precisa investigar mais ninguém, né? E nesse sentido aqui eu estou fazendo essa generalização como a Lava Jato sendo esse lugar de investigações. Por quê? Porque a Lava Jato virou esse sinônimo, entre grandes aspas, de combate à corrupção. Enfim, a gente sabe que tem um monte de problemas nas operações Lava Jato. E eu não estou negando aqui esses problemas, mas eu estou falando do que é esse lugar comum para muita gente, do que representa a Lava Jato, inclusive o que fez muita gente votar em Bolsonaro como a figura que luta contra a corrupção, ao lado, digamos assim, da Lava Jato. Com poder executivo, ele não deveria ser essa figura que diz, chega, acabou aí, gente, não pode mais. E é curioso a gente ver, inclusive, ele dizendo isso, porque muita gente dizia que quem faria isso seria o Haddad. E que por isso a gente não poderia votar no Haddad. E aí, nesse caso, é isso que nos mostra o quanto há de autoritário nessa figura de Jair Bolsonaro, que tem ainda uma outra conversa que eu acho que casa muito bem com esse discurso, que é a questão da verdade. Bolsonaro, durante a campanha e hoje, usa muito a palavra verdade para dizer que ele está em busca dessa verdade e que ele é essa verdade. Ele não só está em busca da verdade, mas ele é a verdade ao fim e ao cabo. Porque muitas vezes quando ele usa a palavra da verdade, a gente está procurando a verdade, muitas vezes ele aponta a verdade para aquilo que ele está dizendo.
Então você tem uma figura que usa a palavra verdade para se referir a si mesmo, para falar de si mesmo ou daquilo que só ele pensa, aquilo que está atrelado só ao pensamento dele, então só o que ele pensa é a verdade, ou aquilo que as pessoas que estão alinhadas a ele pensam, né? Então essa verdade tem um lugar muito específico. E aí quando você tem, e aí nesse sentido é também autoritário esse lugar dessa verdade. E aí você tem mais um lugar que é o lugar, não precisa mais investigar, porque eu estou dizendo, não tem mais corrupção nesse governo. E aí que está esse lugar justamente muito, muito autoritário de determinar o que deve e o que não deve ser feito a partir do parâmetro dele mesmo. Ele está te informando, então tá tudo certo, não precisa mais. Então veja o quanto esse discurso da verdade, esse discurso do contra a corrupção, ele não ser a corrupção, esse lugar do nós contra eles, né, um ponto muito forte desse discurso populista, desse outro que é a corrupção e não eu, quanto esses elementos estão todos relacionados na construção ou no reforço dessa figura autoritária que determina o que pode ou que não pode ser feito a partir do viés dele mesmo, da verdade dele, exclusivamente dele. E o quanto isso contribui, inclusive, para uma outra coisa que é muito importante para ele, que são essas teorias conspiratórias que ele vai criando, que ele não aproxima nem de longe da verdade, mas que ele vai criando esse ambiente dessa conspiração em que só vale o que ele diz, porque tudo é um problema, tudo pode ser questionado, então nada do que a imprensa diz vale, a ciência mesmo também não vale, e aí ele vai jogando com esses discursos em torno da ciência e do jornalismo para dizer que a verdade é o lugar que ele ocupa, aquilo que ele diz e representa e a maneira como ele age. Então você acredita no que ele está dizendo. Veja como tem vários elementos bastante complicados, graves, mas que da perspectiva de quem está estudando essas figuras, é interessante você olhar justamente como tudo isso se relaciona. É um horror, tá? É um horror e isso vai sendo dito todos os dias aí, com diferentes graus aí de autoritarismo ou de relação com o autoritarismo e vai ficando essa figura caricata que vai dizendo isso e aí você já não sabe mais nem para que lugar você olha. Mas tem muito de autoritarismo nessas falas e eu acho importante a gente entender como isso pode se relacionar a esses outros elementos com os quais ele está sempre negociando, digamos assim, na fala dele, com os quais ele está sempre flertando, trazendo, apontando, destacando para construir essa dinâmica dele, essa identidade dele, essa persona política e esses discursos em torno daquilo que acontece ao redor dele, aquilo que ele faz ou não faz, né? Então acho que era um pouco isso que eu queria trazer para você hoje. Minha gente, tá puxado mesmo, tá puxado. Vamos indo. Um beijinho, tchau, tchau. Oi, não vá embora ainda. Inscreva-se no meu curso Escrever Sem Medo, que vai acontecer nos dias 22/10, 29/10, 5/11 e 12/11, das 20 às 21 horas, online. É só acessar bit.ly/escrever com Jana. Um abração.